Briga dos orixás. Pode dois ou mais orixás brigarem pela coroa de um médium? Será possível acontecer uma disputa entre orixás por uma cabeça? E enquanto essa briga não terminar, o que acontece? A vida do médium não vai para frente? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo que depois da vinheta vou falar tudo sobre orixá brigando pelo médium. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana trago aqui no canal um vídeo novo sobre a religião de Umbanda. A soma de todo esse conteúdo é uma grande Umbanda IAD. E para você não perder nenhum desses vídeos, não seja um simples espectador, que assiste aos vídeos e vai embora. Dá uma força, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e não esqueça do like. Na descrição deste vídeo tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Assista este vídeo até o final, que eu vou falar uma frase do seu Zé Pilintra que será capaz de mudar o rumo da sua vida. Axé? Conto com seu apoio. Bora pro vídeo? Essa questão sobre orixás brigando pelo médium, ou melhor, pela coroa de um médium, é algo que constantemente me perguntam, tanto nos comentários aqui no YouTube, como em outras redes sociais. Algumas pessoas chegam a acreditar que essa possível briga de orixás pela coroa de um médium pode ser a explicação mais convincente para as dificuldades que esse médium esteja passando em sua vida. Primeiro quero deixar bem claro que o que eu vou abordar aqui é a visão da Umbanda Sagrada, com base na minha caminhada espiritual, pautada em meu mentor espiritual, que é o Sr. Zé Pilintra. Se em outras vertentes de Umbanda a visão for diferente, cabe você escolher o que mais faz sentido para a sua vida. Não vou entrar no mérito de quem está certo ou errado. Muito pelo contrário, cada um vive a sua verdade, aquilo que melhor te conecta com o sagrado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre as vertentes de Umbanda, eu vou deixar aqui no card o link para você assistir depois e conhecer um pouco mais sobre este assunto. Quando nós vamos encarnar, recebemos em nossa coroa dois orixás, que são o orixá de frente, que será responsável por reger a nossa coroa durante aquela encarnação, e o orixá Ajuntó, que é o orixá equilibrador do orixá de frente. Chamamos o orixá de frente e orixá Ajuntó de pai e mãe de cabeça, ou de coroa, como você preferir. Esses orixás, que são divindades de Olorum, têm a missão de nos auxiliar em nossa vida, para que possamos cumprir nossa missão e nossos resgates durante a nossa encarnação, para assim alcançarmos uma evolução espiritual. Se os orixás são divindades de Olorum, seres sagrados infinitamente superiores a nós, é impossível que dois ou mais orixás entrem em uma briga para que o vencedor seja o dono de sua coroa. Ou seja, não existe essa suposta briga de orixás pela coroa de um médium, na visão da Umbanda. Imagine nós meros mortais, em busca de evolução, sermos prêmio de uma luta entre divindades de Olorum. Não tem lógica nenhuma uma afirmação dessas. Orixá nenhum vai brigar pela sua coroa. O que pode acontecer é uma interpretação errada na leitura dos orixás da coroa de um médium.
Eu vou colocar um exemplo fictício para ilustrar e facilitar o entendimento. Vamos supor uma médium que é filha de Iemanjá e Ogum, certo? Então essa filha vai fazer uma leitura de orixás lá no terreiro que ela conhece ou que ela desenvolve. E independente da forma que é feita essa leitura, aparece que essa filha tem Iemanjá e Iansã de frente e Ogum de ajuntó. Ou seja, Iemanjá e Iansã como mães e Ogum de pai de coroa. Ao se constatar a existência de duas orixás como mães de coroa, fazem uma falsa interpretação, dizendo que a orixá Iemanjá e a orixá Iansã estão brigando pela coroa daquela médium. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que aquela médium, que é filha de Iemanjá, está passando por uma situação onde existe a necessidade da atuação da orixá Iansã para auxiliar naquele momento, ou naquele período que a médium está vivendo. E tão logo isso se resolva, não havendo mais essa necessidade, a orixá Iansã se afasta, deixando a regência unicamente para Iemanjá. Então não existe briga entre orixás, muito pelo contrário, existe um acordo, uma união de forças com o objetivo de auxiliar aquele ou aquela médium. Cai por terra a outra afirmação que também é muito comum, que diz que a vida do médium não está andando porque tem dois ou mais orixás na regência, à frente de sua coroa. Lembrem-se, somos filhos de todos os orixás. Os orixás que chamamos de pai e mãe de cabeça, na realidade são orixás regentes da nossa coroa para uma encarnação, e que muito provavelmente, havendo uma outra encarnação, esses orixás vão trocar. Você pode, nesta encarnação, ser filho ou filha de Oxum e Ogum, e na próxima encarnação, ser Iansã e Xangô, por exemplo. Ou até outros orixás. Os únicos orixás que não trocam de uma encarnação para outra são aqueles que são forjados em nosso espírito. São os orixás ancestres, que também fazem parte da nossa coroa. Eu não vou falar sobre esses orixás neste vídeo, até para não ficar um vídeo muito longo. Mas se você quiser saber mais sobre orixá de frente, ajuntó e ancestre, tem um vídeo aqui no canal onde falo sobre eles mais detalhadamente. Eu vou deixar aqui no card para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar no assunto. Agora não se esqueça, os seus orixás, seja de frente, ajuntó ou ancestre, existem para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e te auxiliar na sua caminhada espiritual e material. Olorum não faria nada de mal, nem permitiria que os orixás prejudicassem sua vida. A maioria das nossas dificuldades está atrelada às nossas más escolhas, às energias negativas que nós mesmos atraímos, principalmente quando optamos em pagar o mal que nos é feito com a mesma moeda. Uma frase dita pelo seu Zé Pilintra em uma gira de trabalho retrata exatamente isso. Ele disse assim: "Meu filho, se alguém lhe entregar o veneno mais mortal, agradeça e lhe devolva o antídoto." Agora escreva um comentário me dizendo o que você achou deste vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você conhece que acredita em briga de orixás. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde.
Axé!